Senhor, bom é estar na Tua presença nessa manhã. Bom relembrar-nos do sacrifício que Jesus fez por nós no Calvário. E por essa razão, Senhor, é que a Tua palavra não voltará vazia da nossa vida, porque o Senhor a resgatou com sangue, dando-nos por nós. Pai querido, obrigado pelo coral, pela linda mensagem que nos apresentou. Obrigado, Senhor, pela mesa tão linda colocada à frente, pelas crianças, pelos adultos, por todos aqueles que de alguma forma ministraram um louvor nessa manhã. Obrigado por todos aqueles que nos deram condições de estarmos aqui, que nos recepcionaram, que prepararam este ambiente através dos materiais audiovisuais para que nós pudéssemos Te adorar. Obrigado, Senhor, pela chuva, que assim, Senhor, possa ajudar aqueles, principalmente aqueles que são alérgicos, possa estar melhor, porque ela pode trazer calma para o nosso sistema, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós estamos vivos, nós temos som, áudio, temos tantas coisas lindas, alimentos, quantas coisas que o Senhor nos dá cada manhã. Muito obrigado por tudo que nos oferece, Senhor. Portanto, agora, Pai, queremos estar na Tua presença através da Bíblia, porque ela é a Tua palavra viva, que constrói a nossa fé. E, portanto, Senhor, abrimos nossos corações, para que o Senhor possa falar a nós, e o Senhor possa trazer a mensagem que precisamos, para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Nós damos os parabéns ao Brett e a Graciela, que essa semana receberam a Laura, que está muito bem. Ela está ainda no hospital, ou já está em casa. E nossos parabéns em nome da igreja, pela linda filha que Deus concedeu a você e a sua família. Estamos contentes também porque não sei quantos vocês já tiveram no CBC essa semana. Está sendo plantado várias flores, está ficando mais bonito, está começando a horta. Quero agradecer principalmente ao Davi e ao Alcir, que nos ajudaram, os dois Davis, que nos ajudaram na formação da horta e outras coisas mais que Deus estará dando para a gente ali no CBC. E também quero agradecer ao Cleiton Schneider, ao Nunes e ao Maurício Salazar. Não sei se vocês tiveram o privilégio, nessa semana, hoje, às 7 da manhã, na Univision, começou um projeto evangelístico de uma série de filmes chamado O Messias Desconhecido. E, basicamente, todos os atores são brasileiros que falam espanhol. Então, a gente quer agradecer a vocês que se dedicaram muitas horas para repartir a mensagem de Deus com as pessoas. Então, todos os sábados, a partir desse mês, até acho que é por um mês, vai estar às 7 horas da manhã na Univision, a mensagem sobre Jesus. Aqueles que têm o canal, quiserem assistir, só das 7 às 7h30, depois desliga, porque é o sábado do Senhor, certo? Ou indicar para os seus amigos que não conhecem o Messias para assistir, que vão não ir assistir televisão. Páscoa é símbolo de um momento incrível na vida da terra, porque ela retrata histórias muito fortes, emocionantes. Todo o país tem um dia de independência. No Brasil, 7 de setembro, nos Estados Unidos, 4 de julho, Porto Rico, tem? Não tem. É um país associado aos Estados Unidos, 4 de julho, certo? Guatemala, Lília. Cadê a Lília? Qual é o dia da independência de Guatemala? 15 de setembro. Chile, André. Quanto? 18 de setembro. Está vendo que setembro é um mês abençoado. Ó? Todo mundo fica livre em setembro. Certo? México, quando é o dia de México? Sim. Como? 16 de setembro, olha aí, ó. Tá vendo? E Colômbia, quanto é, Yutsi? Colômbia, qual é o dia da independência de Colômbia? 27 de julho, tá certo. E aqui está visitando hoje o irmão Vidal. De que país tu eres, Vidal? Colômbia. Tá certo? Que dia é de Colômbia?
20 de julho. Tá certo. Ok, que mais outro país que nós temos? A Sandra, Grã-Bretanha, Jamaica. Como é? Grã-Bretanha já nasceu livre, né? Tá certo. Muito bem. E Jamaica tem algum dia de independência? 28 de agosto. Tá certo. Equador. Quanto é Equador? 10 de agosto. Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais um. Rio Grande do Sul tem algum dia de independência? Não tem. Tá certo. Na bandeira diz que tem uma data lá. Né? Diz que é 20 de setembro. Né? Que eles aceitaram fazer parte do Brasil. Né? Tá certo. Muito bem. Enfim, África do Sul. Sabe aqui? Cadê a Jennifer? Sabe qual é o dia de independência da África do Sul? Não sabe? Tá certo. Então, veja, geralmente os países têm sua data de independência. Por isso que a gente gostaria, de algum momento nesse ano, como vai acontecer no Dia Internacional da Família, 1º de maio, a gente aprender a orar pelos países, a interceder. Evidentemente que a Páscoa é um grande dia para os judeus, porque eles foram livres do cativeiro no Egito. A Páscoa significa muitíssimo para uma nação que deveria ser a bênção de todas as nações do mundo. Evidentemente que Jesus, através desse gesto de tirar os israelitas do Egito depois de 430 anos, ele tinha uma lição maior, porque ele estava mostrando o passo de Deus de libertar-nos do pecado. E por isso que quando Jesus, ao desenhar o seu plano de salvação aqui na terra, os 3 anos e meio, ele colocou diante de Deus e da terra um cumprimento profético incrível das profecias relacionado com o ministério de Jesus, o ministério dele. E num dia de Páscoa, que caía num sábado, Jesus planejou naquela última semana de tal forma que, ao cumprir as profecias na vida dele, Jesus descansou na sexta-feira, que hoje é conhecido no mundo cristão católico como Sexta-feira da Paixão. Evidentemente que Jesus tem muitas lições importantes para nós, mas nós gostaríamos de meditar no que significou o Calvário para todos nós. E por isso eu convido vocês a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta aos cristãos de Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 ao 19. Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esse texto é um dos mais lindos da Bíblia, porque ele nos coloca numa posição maravilhosa. Ele nos diz que as pessoas que estão em Jesus passam a ser novas pessoas, feitas pela obra de Deus, em que as coisas velhas já não vão mais reinar na nossa vida, não reinarão mais nos nossos corações. Elas poderão até existir na nossa vida, mas elas não dominarão mais a gente, pois as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu gostaria que nesse dia Deus nos lembrasse e visitasse cada um de nós para confirmar esta promessa, de que Ele está fazendo novas todas as coisas na nossa vida. Como nós gostaríamos que fosse feito nova todas as coisas. Toda nação que recebe a sua independência começa como uma criança. Mas existem os problemas sociais. Mesmo o Brasil, quando se tornou independente em 22, dia 6 de setembro de 1822, olha, 7 de setembro de 1822, 6 foi o dia que eu casei, então por isso que eu lembrei aqui primeiro. Me tornei independente da vida de solteiro para casado, né? Mas 7 de setembro de 1822, o Brasil herdou com a sua independência muitos problemas sociais, problemas econômicos,
fazendas, estados que deveriam ser formados. Estados Unidos, quando foi organizado no dia 4 de julho de 1776, ele tinha 13 colônias, não tinha 50 estados ainda. Tinha muitos desafios, tinha segregação racial, tinha imensos problemas, mas nasceu. Mas era uma nova oportunidade. Todos nós, quando vamos a Jesus, temos o privilégio de Deus nos fazer novos, outra vez. Embora nós temos uma herança difícil de ser controlada, uma herança genética muitas vezes difícil de ser dominada, mas Jesus está aqui para ajudar a gente. Ele está aqui para transformar-nos numa pequena ser que dia a dia vai sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus. Por isso ele diz assim, que tudo isso provém de Deus. Toda essa obra maravilhosa é feita de Deus por nós, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Isso é um motivo de um assunto para nós estudarmos por toda a eternidade. O ato de Jesus reconciliar-nos com Deus. Todo esse processo que Ele fez. Um dia, um casal de missionários estava com seus filhos à mesa, e a criança mais velha perguntou à sua mãe, mamãe, conta para mim a história do meu nascimento. E aquela mãe atarefada a servir as crianças à mesa, ocupada, começou a contar para aquele filho a história do seu nascimento. E segundo a história diz que aquela mãe foi dizendo para ele, olha, um dia nós morávamos num país onde tínhamos vários missionários. E os missionários se reuniram próximo do Natal para levar presentes para todas aquelas crianças da aldeia que nós estamos ali trabalhando para evangelizar. E o meu grupo foi para um lado, o outro grupo foi para outro, e nós tínhamos que atravessar uma ponte. E quando nós atravessamos aquela ponte, nós escutamos um gemido de criança. E quando fomos nos aproximando, era um bebê que estava chorando ao redor de uma mãe que estava morta. A mãe estava sem roupa, e a roupa da mãe estava naquela criança, embrulhando aquela criança. E quando nós resgatamos aquele bebê, que estava ainda perto daquela mãe chorando, nós levamos para a nossa casa e nós o adotamos. E fomos aqui perto deste lugar, enterramos aquela senhora, aquela mulher, que tirou a sua veste para vestir o seu bebê, para que ele não morresse. E essa é a sua história, a mãe estava dizendo para a criança. Nós te encontramos assim. A sua mãe biológica precisou tirar a roupa dela para te cobrir, para você estar vivo. E então, naquele menino, depois que terminou as coisas, diz que ele saiu correndo, e aquele cemitério era perto de onde eles estavam, e ele chegou naquele lugar e começou a tirar a blusa, a camisa, a meia, sua roupa, e foi ficando sem vestimenta alguma na frente daquela tumba. E a mãe correu atrás deles, o que você está fazendo? E quando ela chegou, ela ouviu o menino dizer assim, mamãe, um dia a senhora tirou a sua roupa para me salvar. E hoje eu estou tirando a minha roupa porque eu quero sentir como que foi esse dia que a senhora me vestiu, para eu não ter frio. Essa história, uma história verídica de uma família de missionários, ilustra para nós um pouco do que Jesus fez, ao despir-se das suas vestimentas reais, para assumir as nossas vestimentas de pecado e nos dar a salvação. A Páscoa é o dia em que todos os seres humanos precisam ter um encontro para receber de Jesus a sua independência contra o pecado, a sua libertação contra o pecado. Todos nós que estamos aqui temos lutas pessoais muito grandes, e por isso que Jesus nos convida a contemplá-lo na cruz. Todas as cruzes hoje espalhadas no mundo, elas estão vazias, elas não têm mais o Cristo ali, porque Ele ressuscitou, mas deixou esse exemplo, ou esse símbolo, melhor dizendo, para nós lembrarmos da nossa necessidade de um Salvador. A necessidade de nós olharmos para Ele e lembrar que foi através de Jesus que o mundo foi reconciliado com Deus, para que você possa ser feito uma nova pessoa.
E por isso eu gostaria de lembrá-los, nessa manhã, que nós fizéssemos uma pequena viagem até Jerusalém, e fôssemos para o lado de fora da cidade, onde eram executados os malfeitores. Lucas capítulo 23, no versículo 26, há uma descrição sobre a crucificação de Jesus. Todos os evangelhos, eles falam da crucificação de Jesus. E eu gostaria de destacar uma das coisas que é muito falado no mundo cristão, e possivelmente uma boa parte das igrejas estarão falando isso nesse sábado ou domingo, das 7 palavras de Jesus na cruz. Não sei qual a razão, evidentemente, que os evangelistas descreveram isso, mas eles destacaram, e se você procurar nos 4 evangelhos, você vai ver 7 frases muito interessantes que Jesus disse. Mas ao estudar isso, o livro Desejar de Todas as Nações nos diz que Jesus falou as frases mais importantes para que nós pudéssemos ter a nossa vida renovada. A essência do Evangelho ele mencionou e viveu na cruz. Foi um resumo de todo o seu ministério de 3 anos e meio. Jesus viveu ali naquelas horas, do meio-dia às 3 horas da tarde. Aquelas horas que foram as mais densas e trevas que já houve na terra. Até então, que nós veremos quando a volta visível de Jesus. Mas essas 3 horas, de meio-dia às 3 da tarde, daquele ano de, mais ou menos, ano 33 da nossa era, foi um ano marcante para o mundo, porque o Cordeiro estava, de fato, dando a sua vida para todos nós. E Jesus, quando foi levantado, diz o verso 32, levaram também outros 2 malfeitores, que eram homens que eram criminosos, para serem mortos com ele. E quando chegaram, verso 33 de Lucas 23, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Assim como a profecia previa, Jesus foi crucificado no meio dos malfeitores. A profecia também previa que Jesus seria sacrificado, o cordeiro, fora das portas da cidade. Em outras palavras, Jesus cumpriu todos os itens que as profecias do Antigo Testamento mencionavam sobre o Messias. E fora das portas da cidade, naquela sexta-feira, Jesus foi levantado no madeiro. E como ele disse para Nicodemos, quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá a fé das multidões e do mundo. Nessa manhã, Jesus nos convida a olhar para o lado de fora de Jerusalém, não para contemplar a cidade, mas para contemplar aquele que pode mudar a nossa vida, fazer nova todas as coisas. Então lembre-se que Jesus nos trouxe à sua igreja para fazer novas todas as coisas. E ao contarmos essa história hoje, é para lembrarmos que Jesus tem poder para fazer isso. Olha só que interessante. A primeira palavra de Jesus, pendurado naquele Calvário, foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus foi uma palavra de perdão, porque talvez seja a maior necessidade que todos nós temos na vida, sermos perdoados. Jesus, ao olhar para todas aquelas pessoas que escolheram gritar, crucifica-o, que escolheram levá-lo para aquele Calvário, Jesus teve o cuidado, antes de falar qualquer outra coisa, de não deixar os seus sentimentos ir embora, para que ele não desse o seu último suspiro sem dizer para aquelas pessoas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No livro Desejar de Todas as Nações, a escritora Ellen White escreveu assim: aquela oração de Cristo por seus inimigos abrangia o mundo inteiro, envolvia todos os pecadores, os que já viveram e os que ainda iriam nascer e viver, até o fim dos séculos. Que coisa impressionante nós lembrarmos que Jesus pensou em cada pessoa, que nenhum de nós foi despercebido de Deus, que Jesus, ao declarar, Pai, perdoa-lhes, ele estava declarando a nosso respeito, saberia que um dia nós nasceríamos e que seríamos grandes pecadores. É interessante notar que quando Jesus disse isso, ele não estava em mente, sabendo que todos ali iriam receber esse perdão.
Ele sabia como Deus, mas como humano, ele estava dizendo uma palavra incrível: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes nós erramos porque nós não sabemos. Às vezes até fazemos a propósito, porque somos vítimas das nossas próprias ambições. Mas aqui Jesus está declarando que existe a possibilidade de sermos perdoados, porque Ele declarou isso, foi a sua primeira palavra, para que nenhum de nós venhamos a ter medo de se aproximar de Deus. Não importa o tamanho das nossas gravidades e pecados, das nossas iniquidades e escolhas, Deus está disposto a perdoar a gente. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus declarou isso em nome do Pai, como oração: Pai, dê a essas pessoas, dê à humanidade, dê a cada pessoa o perdão, porque nós não sabem o que fazem. Nós muitas vezes não sabemos escolher, nós muitas vezes não sabemos o que falamos uns para os outros, muitas vezes nós não entendemos tudo que a palavra de Deus diz e vivemos erradamente neste mundo. E aí Jesus, ao dizer essas palavras, estava dizendo: Pai, perdoa os meus filhos do século 21 também, porque muitas vezes não sabem o que estão fazendo. Jesus, Ele teve o cuidado de cada situação quando estava na cruz do Calvário. A segunda palavra dele está em João capítulo 19, verso 26. Veja João 19, verso 26. Então, João 19, verso 26, nós lemos o seguinte: Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã dela, e Maria, irmã de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Considerado como a segunda palavra de Jesus no Calvário, Jesus demonstrou ali um compromisso com as pessoas principais da sua vida aqui na terra. Jesus teve o cuidado de dizer para Maria, a sua mãe, que ela teria alguém que se preocuparia em cuidar dela pessoalmente aqui na terra. Maria, mulher, eis o teu filho, apontando para João. E para João, eis aí a tua mãe. A segunda palavra de reconciliação de Jesus é que Deus tem um compromisso conosco, de cuidar de nós. Deus não nos deixa desamparados aqui na terra. E, portanto, Deus chama as pessoas, seus filhos, um para cuidar do outro. Assim como lá no Calvário, Jesus se preocupou em cuidar de Maria e de João, para Maria ele entregou os cuidados de um discípulo. Deus se preocupa de maneira tal que Ele se preocupa com aqueles que estão sozinhos, quanto aqueles que precisam de fazer um ministério na terra. Deus sabe que se nós não nos ocuparmos de uma boa causa nessa terra, a religião perderá o sentido para nós. Se nós não nos envolvermos, não participarmos, não fizermos algo para os outros, nós não seremos curados. E João, sabendo de tudo isso, Jesus, olhando para João, disse: aqui tem uma mulher, a minha mãe, ela precisa de cuidado, em outras palavras. Você vai ser o responsável, se comprometer em cuidar dela. Assim também Jesus disse para Maria: agora você vai ter alguém que vai se preocupar com você. João vai continuar o meu ministério em relação a você. Em outras palavras, Jesus está resgatando na cruz, no Calvário, as coisas importantes que uma igreja e uma família, uma pessoa precisa entender. O primeiro delas é o perdão. O segundo é o compromisso. Nós estamos vivendo num contexto social em que o compromisso está sendo uma coisa rara. Nós não queremos compromisso. Nós não queremos manter aquela palavra dada por muito tempo. Mas Jesus estava dizendo, mostrando no Calvário, que Ele foi alguém que comprometeu-se conosco. Portanto, diz o livro de João, no capítulo 13, no verso 1 e 2, que quando Jesus reuniu os discípulos para a Páscoa, diz que Ele os amou até o fim. Isso mostra o compromisso completo de Jesus conosco.
E hoje, nessa manhã, Jesus está também nos chamando para um compromisso com Ele. Às vezes, as boas coisas da vida ou as dificuldades vêm e quebram os compromissos da nossa vida. Talvez você está casado ou está pensando em se casar, como está aqui o Cláudio e a Lília, e vão se casar em setembro. Vocês estão entrando num compromisso. E segundo Jesus, ele entrou num compromisso para sempre, eterno. E ele foi tão eterno que a Bíblia diz que as marcas nas mãos de Jesus, elas permanecerão para sempre, para mostrar que aquele compromisso nunca seria apagado do seu coração, das suas mãos. Para que hoje nós pudéssemos orar e ter as nossas orações respondidas, porque Jesus se comprometeu até o final com cada um de vocês, com cada um de nós, com este planeta. Jesus também disse na cruz uma terceira palavra, que está em Lucas 23. Eu queria que vocês voltassem agora a Lucas 23. E nós lemos que depois de Jesus perdoar, depois de Jesus entregar a sua mãe aos cuidados dos discípulos, Jesus agora começa a ouvir uma conversa entre os malfeitores. E esses malfeitores, o da direita e o da esquerda, cada um, um debochando de Jesus, diz que é o da esquerda, que não aceitava a situação de estar ali naquela cruz, e dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o que estava à direita repreendeu este malfeitor, diz assim, verso 40, em Lucas 23, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos pecados, os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Muitas vezes nós estamos vivendo nessa terra e perdemos a noção das coisas sagradas. Estamos na presença de Deus e debochamos das coisas de Deus. Estamos na presença do Senhor, mas não consideramos aquilo nada sagrado e santo. Corremos um risco nessa geração de vivermos desplicentemente, de vivermos desvalorizando e desonrando o sagrado. Aquele malfeitor estava ali e na sua condenação miserável de pecador, ao invés de olhar para o Cristo, para ver toda aquela situação, aqueles terremotos, aquela escuridão, aquela situação toda caótica, ao invés de buscar a Deus, ou pelo menos ficar calado, ele passou a agredir Jesus com as suas palavras. Queridos, vivemos num contexto em que dos programas que nós assistimos, as coisas escritas em livros e jornais, e até mesmo as atitudes dentro da própria igreja, com vários cristãos, temos visto desrespeito com as coisas sagradas de Deus. E dizemos muitas vezes: se tu és o Cristo, desça da cruz. Às vezes não dizemos isto hoje em palavras como essas do bandido, mas agimos assim com as coisas sagradas de Deus. Se realmente Deus responde às orações, por que não faz isso ou faz aquilo? E nós devemos nesse momento ouvir o que o outro bandido, que estava ali numa condição merecedora, ele disse: na verdade, com justiça, nós estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E olhando para Jesus, do jeito que ele podia olhar, ele disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus, depois de declarar o perdão à humanidade, a possibilidade de perdão para todos que quiserem, depois de mostrar o cuidado com a sua família, Jesus cuidou de pessoas que ele não conhecia. Pessoas que estavam ali para pagar pelo preço dos seus erros. E Jesus falou uma das frases mais incríveis da Bíblia, que é motivo de discussão teológica, mas olha só o que Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muitas pessoas estudam essa frase e tentam colocar uma vírgula aqui. Em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo, hoje, você estará comigo no paraíso. Pergunta que eu faço a vocês:
este bandido estaria no paraíso com Jesus naquela hora ou não? Sim ou não? Sim ou não? Alguns disseram que sim, outros disseram que não. Veja o que Jesus disse para ele: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós pensamos que o paraíso é o céu, literal, ele não estaria no paraíso. Porque nem mesmo Jesus ascendeu ao céu depois da ressurreição imediatamente. Mas quando nós pensamos que o paraíso começa quando uma pessoa entrega a sua vida a Deus, quando nós entendemos que o paraíso começa quando nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, aí começa no coração dessa alma o quê? O paraíso. O reino da graça de Deus entra na sua vida e na minha vida quando nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor. Este homem, na sua linguagem, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava se referindo ao reino literal de Jesus, o reino da glória, o reino da transformação, onde o pecado não reina mais. Mas Jesus disse para ele uma coisa importante: o que você vai receber agora é a paz na sua vida, que é própria do paraíso de Deus. A paz do perdão. Você não vai sair dessa cruz, você não vai entrar na cidade de Nova Jerusalém, no céu, agora, mas você vai receber a paz do meu paraíso. Jesus teve o cuidado de dizer isso a este homem, para mostrar na cruz do Calvário, que o nosso papel na terra, além de nós sermos reconciliados com Deus, é fazermos pessoas se tornarem reconciliadas com Deus. E é interessante que até no Calvário teve um grupo que aceitou e o grupo que não aceitou. Não importa a resposta que darão à sua mensagem ou ministério que Jesus entregou a você. O importante é que onde Deus nos colocar, onde Deus levantar a sua cruz conosco, nós possamos ajudar as pessoas a entrar no paraíso de Deus, pela graça, aceitando o perdão do Salvador. Esta foi uma palavra de esperança que Jesus deixou ali na cruz. A quarta palavra de Jesus está em Mateus 27, 46. E essa palavra nos diz assim, Mateus 27, 46. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Mateus 27, 45. Do meio-dia, que era considerada a hora sexta no horário, no calendário, no relógio de Israel, até a hora nona, às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. E por volta da hora nona, ou seja, quase próximo às 3 horas da tarde, Jesus exclamou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus colocou aqui uma palavra de honestidade profunda, um clamor profundo: meu Deus, por que me desamparaste? Esta quarta palavra de reconciliação, ela faz parte do coração de todas as pessoas. Tem momentos na nossa vida que a gente clama a Deus, porque a gente se sente desamparado. Sábado à noite passado, o Davi sofreu um incêndio na propriedade dele, ele e a Roberta, onde ele perdeu todas as ferramentas, todas as suas posses de trabalho. Com certeza, Davi, você deve ter feito uma oração semelhante a essa. Pode não ter sido o desamparo de Deus, mas por que eu perdi isso? Nessa mesma hora que nós estamos falando, tem pessoas que estão, de alguma forma, clamando a Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Onde está o Senhor que aconteceu isso comigo? Ou por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? Jesus precisou experimentar a separação de Deus, porque Ele recebeu sobre si a nossa condenação, a consequência da morte eterna, da separação eterna do Pai. E ao clamar Eli, Eli, aqueles que haviam a vida toda andado com a Bíblia debaixo do braço, as escrituras da sua época, interpretaram que Jesus estava clamando por Elias. Que coisa absurda. Não entenderam nada do que acontecia com Jesus no Calvário. Mas Jesus
foi bem traduzido para o nosso idioma: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, algumas vezes na vida nós precisamos passar por essa separação. Mas assim como Jesus, ele não perdeu a esperança, ele foi honesto com Deus, ele colocou seu coração em sintonia com o Pai. Nós precisamos falar com Deus. Precisamos ser sinceros com Deus, com o que acontece com a gente. Jesus se identificou com todos aqueles que estão em sofrimento e às vezes tem que aguardar o silêncio de Deus. Não que Deus não tivesse possibilidade de falar, mas as trevas, os trovões, o terremoto que aconteceu naquele momento, às cerca de 3 horas da tarde, era uma forma de Deus querer falar, mas não poder se comunicar com Jesus, porque o pecado tinha que ser vindicado no Calvário. Por isso que a Bíblia diz que quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter o medo, porque o Senhor está conosco. Muitas vezes Deus não nos tira os problemas, mas Ele passa com a gente em meio aos problemas. Voltando ao livro de João, no capítulo 19, verso 28, nós encontramos aqui a quarta palavra de Jesus, a quinta palavra de Jesus. João capítulo 18, verso 19, verso 28. Depois que Jesus clamou pelo Pai, João 19, verso 28, diz que Jesus, para que se cumprisse as Escrituras, ele disse: tenho sede. Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam-se de vinagre uma esponja, e colocaram numa vara de sopo, e chegaram à sua boca. Jesus clamava por sede. Jesus precisava de ajuda. E nesse momento da cruz, Jesus está mostrando a necessidade. Uma das coisas que envolve a reconciliação é nós ouvirmos as necessidades do nosso próximo. Tenho sede. Cada um de nós temos nossas necessidades. Alguns é de ser curados, outros de dinheiro, outros de trabalho, outros de paz. Cada um de nós temos nossas necessidades. Naquele momento, Jesus tinha necessidade de água, mas lhe deram vinagre. Tenho sede. E Jesus, que estava nesse Calvário por nós, nos lembra nessa manhã que quando nós saímos da igreja, nós encontramos em muitas circunstâncias de pessoas com necessidade. E chegarão até nós os seus pedidos. Será que nós estaremos oferecendo vinagre, ofereceremos água? O que ofereceremos de acordo com as necessidades que forem apresentadas para nós? Na sexta palavra, Jesus completa, João 19, verso 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A sexta palavra foi a certeza de Jesus, de que a sua obra estava consumada. Alguns estudiosos dizem que Jesus, entre o meio-dia e as 3 horas da tarde, ele fez esse resumo do Evangelho. E quando ele conclui as coisas que aconteceu no Calvário, às 3 horas da tarde ele declara: está consumado. Talvez seria uma grande lição para nós terminarmos todas as nossas atividades na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Consumar a obra que Deus colocou na nossa mão para fazer. Jesus teve a segurança de que Deus estava do seu lado, a despeito de não ouvi-lo, mas ele concluiu a obra que foi feita ou foi dado para ele fazer. Seria muito bom se nós, todos aqueles que têm possibilidades, todos aqueles que têm seu negócio próprio, se pudéssemos às 3 horas da tarde concluir a nossa obra, como Jesus concluiu a dele. Bem antes do pôr do sol. Jesus concluiu tudo. Jesus disse: está consumado. A obra mais difícil deste planeta, deste universo, foi colocada nos ombros de Jesus.
E ele concluiu às 15h. Não existe trabalho mais importante do que o de Jesus para que nós não venhamos a terminar às 15h. O que acontece é que nós muitas vezes não vemos nessa perspectiva. E eu me incluo com vocês. Muitas vezes eu já entrei no sábado de forma errada, não esperando do jeito que Deus gostaria que nós esperássemos. E como igreja, quem sabe nós estamos sendo lembrados nessa manhã que a nossa obra deveria ser com semelhança de Jesus. Estar consumado, foi o que Jesus disse. A vitória contra o pecado estava consumada. A vitória contra a continuidade do mal estava consumada. E Jesus fez questão de terminar bem cedo, para que as pessoas tivessem tempo de pensar, tivessem tempo de tirá-lo da cruz, tivessem tempo de se preparar para descansar no sábado nas mãos de Deus. Por isso que Jesus nos conduz à última palavra, que alguns dizem que foi dito depois dessa expressão, ou junto com essa expressão, que está em Lucas 23, 46, em que Jesus disse assim, Lucas 23, 46. Jesus clamou com grande voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse, na verdade, este homem era justo. Alguns dizem que essas foram as últimas palavras de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morreu. A última palavra de Jesus foi de confiança. Ele morreu confiando no cuidado de Deus. Assim deveria terminar a nossa vida na terra. Se nós tivermos que passar pela morte, a gente deve morrer confiando na ressurreição que vem do Senhor. Devemos concluir a nossa obra. Não importa o que você começou. Você tem filhos, Deus te deu os filhos, conclua a obra que Ele te deu. Deus te deu uma casa, termine a obra que Ele fez. Deus te deu um começo de uma escola, vá até o final, conclua a obra que Deus te deu. Deus te deu um projeto para você fazer uma classe bíblica, um pequeno grupo, estudar a palavra de Deus com outras pessoas, conclua a obra que Ele te colocou para fazer. Não importa o tamanho ou a grandiosidade da sua obra, mas nós somos chamados para concluir como Jesus. Está consumado, e nas tuas mãos entrego o que eu fiz, ou a minha vida. Toda Páscoa é um convite para nós pensarmos no que Jesus fez. O mundo não pôde conter Jesus. As universidades não podem explicá-lo. Circunstâncias alguma poderia detê-lo. Prisões ou cárceres jamais poderiam mantê-lo ali, porque ele venceu. Parlamentos não lhe pode dar um assento, nem exércitos poderiam defendê-lo. Todas as súplicas do mundo não poderiam esvaziar o seu cofre de bênçãos. Escritores jamais poderiam completar as suas obras, porque ele venceu. Historiadores jamais poderiam retirá-lo da história. Os fanáticos desfigurá-los. Os religiosos substituí-los. Nem mesmo os papas poderiam representá-lo oficialmente, porque ele venceu. Filósofos jamais poderiam ignorá-lo. Adolescentes jamais poderiam achar que Jesus é boring. Já esqueci a palavra em português. Mas assim que o autor desse poema em inglês escreveu. Anjos alegremente o adoram. Por quê? Porque ele venceu. O tempo jamais poderá diminuí-lo. A morte jamais poderá acabar com ele. Porque, simplesmente, Jesus venceu. Foi assim que Leslie Pollard escreveu essas palavras, para nos lembrar que a vitória do Cordeiro é a nossa vitória. Para nós lembrarmos que todos os anos, quando a humanidade lembra da Páscoa, é a nossa libertação.
é a sua libertação, é a sua coroação. Que Deus nos ajude nesse momento a refletir no Calvário vazio. A tumba não pôde reter Jesus, para que nós pudéssemos andar com liberdade. Foi preciso que o Filho de Deus assumisse a nossa culpa, para a gente andar de cabeça levantada, esperando Ele voltar. Que Deus abençoe você. Amém. Penso nos mistérios
Quando Jesus entregou ao seu Pai o Espírito, ou seja, a vida, muitas pessoas nunca mais puderam falar com Jesus. Pilatos não viu mais Jesus, Herodes não se encontrou mais com Jesus, aqueles fariseus não puderam mais ver Jesus, Caifás, Anás, com toda a sua pujança de sacerdotes, de sumo sacerdócio, viram a cortina do santuário, que era muito imensa e pesadíssima, rasgar de alto a baixo. Viram um terremoto, viram corpos sendo lançados das tumbas para fora, mas não viram mais Jesus. Amanhã cedo vai ser Santa Ceia. Nós vamos celebrar ou lembrar em meditação a ressurreição de Jesus. E todos vocês são convidados para, juntamente com os irmãos da Igreja 1 e a Igreja 3, e amigos que vocês quiserem convidar, mesmo que não seja membro dessa igreja, não tem problema, todos são abertos e convidados, estão convidados para participar da ceia. Porque Jesus falou que esse era o símbolo agora da Páscoa, participar da minha ceia. Naquela época, eles continuaram sacrificando cordeiros. Mas os discípulos, eles viram Jesus. Eles tocaram nas mãos de Jesus. Eles continuaram o legado de Jesus. Eles ouviram coisas lindas de Jesus, que aqueles que somente viram a crucifixão, mas voltaram do mesmo jeito que viram, não puderam ouvir. Que nesse final de semana de Páscoa, você possa, ao contemplar o Calvário, abrir um lugar para Jesus na sua casa e na sua vida. Para que Ele continue te visitando e continue pedindo para você, toque as minhas mãos, coloque a sua mão do meu lado, para que eu possa abençoar você. Aquele que crer em mim e no meu Pai, na minha casa muitas moradas. Lembre que nós lemos no começo, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A Santa Ceia é como um novo batismo, em que as coisas passadas, as coisas que acontecerão conosco até amanhã, de manhã, dia 24 de abril, deverão ficar no passado, e deveremos nos levantar como uma nova criatura pelo poder de Jesus. Se você e eu cremos, o Senhor dará isso, porque foi precisamente para essa razão que Jesus reconciliou consigo o mundo. Que Deus abençoe você, para que a possibilidade de um novo começo pelo poder de Deus seja muito real nos nossos corações, porque Ele é a razão da Páscoa. Amém. Vamos colocar em pé em oração. Senhor, muito obrigado, porque Tu és a nossa Páscoa. O Senhor se entregou por nós, para que ao nós comemos as Tuas palavras e bebemos do cálice que é a Tua vida, nós possamos ser feitos novas pessoas. Abençoe o Teu povo aqui, Senhor. As crianças, os adultos, precisamos da Tua presença em nós, todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vai voltar. E nós queremos andar com o nosso coração preparado e a nossa mente erguida para vê-lo voltar em glória e majestade. Obrigado por essa palavra de reconciliação, pelo perdão, pela honestidade, pela sinceridade, pela certeza, Senhor, pela confiança, por levantar nossos olhos aos necessitados, por todas as coisas que o Senhor deseja que possamos viver, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tão grande sacrifício por nós. Amém. Encontrar meu Salvador.
meu